Abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5, a qual nós já ouvimos a leitura nesta noite, mas queremos comentar algo aqui daquilo que Deus colocou no nosso coração. Romanos capítulo 5, glória ao nome de Jesus, diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Podeis vos assentar, glorificando ao Senhor. Paulo tem uma particularidade ao escrever a carta aos irmãos romanos. Esta carta, ela tem um tema muito importante. O tema da carta de Paulo é a revelação da justiça de Deus. Paulo, ele se preocupa em escrever para os irmãos de Roma exatamente para falar sobre a preparação do caminho para a obra da missão que era necessário ser feita. O propósito, corrigir os problemas da igreja, mas para tudo, o tema principal da carta de Paulo aos irmãos de Roma era a revelação da justiça de Deus. No capítulo 5, ele tem uma particularidade de falar das bênçãos de Deus e da certeza desta justificação através da palavra. E por isso que Paulo começa trazendo este assunto no capítulo 5 desta carta, quando ele diz: sendo, pois, justificados pela fé. A justificação, ela produz em nós alguns resultados. Quando nós somos justificados pela fé, quando nós alcançamos a nossa fé em Cristo, nós somos modificados, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. O resultado não se dá exterior, mas o resultado ele se dá interiormente dentro do cristão. E uma das primeiras obras realizadas em nós, logo Paulo vai dizer que se somos justificados pela fé, pelo crer em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e saber que Ele é o Salvador, que Ele é o remidor da nossa vida, que sem Ele nós não vamos a lugar algum, que os céus nós vamos alcançar através de Jesus. Um dos primeiros resultados é: nós temos paz. A paz, ela está dentro de nós. Ele vai dizer: temos paz com Deus. Paulo, ele vai dizer exatamente esse contexto, porque o homem, quando ele está afastado de Deus, o ser humano, quando ele está afastado de Deus, o ser humano, quando ele erra, a Bíblia vai dizer que o erro nos afasta de Deus. Quando o ser humano erra, quando nós perdemos esse contato com Deus,
a primeira coisa que nós perdemos é a paz. Nós ficamos sem paz, porque o nosso consciente, a nossa mente, através do Espírito Santo, ela nos incomoda. Ela vai mostrar para nós o nosso erro, ela vai mostrar para nós a nossa dificuldade, ela vai mostrar para nós aonde nós estamos falhando. Então falta-nos a paz, mas quando nós adentramos pela fé e reconhecemos Jesus, então a primeira mudança em nós é paz, e esta paz nós temos com Deus em Cristo Jesus. E é interessante porque ele vai falar desta paz através da graça, através da esperança, através da firmeza, através da tribulação, através do amor. Ele vai trazer esta paz através do livramento da ira e, mais importante, através da reconciliação com Deus e pelo direito da salvação que temos por intermédio de Cristo Jesus, na presença do Espírito Santo em nossas vidas. Porém, ele vai tratar com muita propriedade, porque ele vai dizer que nós temos que ser justificados, e essa justificação, ela vai acontecer no momento em que nós entendermos como viver pela palavra de Deus, como caminhar com o Senhor durante a nossa trajetória, como realmente professarmos a nossa fé a cada minuto, a cada instante da nossa vida. E ele vai dizer isso, pelo qual nós temos a entrada, a qual estamos firmes, e não nos gloriamos, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, ou seja, nós estamos aguardando a vinda do Senhor, nós estamos aguardando o retorno de Cristo para buscar a sua igreja. Então nós gloriamos nesta esperança, e esperar no Senhor é acreditar que, independente do tempo, da demora, para o nosso conceito humano, independente de quanto tempo levar, a glória de Deus, ela será revelada sobre as nossas vidas. Mas no versículo 3, é da qual Paulo, ele nos ensina algo importante para a nossa vida. E este conceito, a partir do versículo 3 da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, ele vai trazer para nós os frutos produzidos em nossa vida. É tão importante quanto nós aceitarmos Jesus e vivermos com o Senhor na nossa vida. É tão quanto importante nós reconhecermos Jesus como Salvador da nossa vida e termos o nosso nome escrito no livro da vida. Mas enquanto nós estamos nesta trajetória, que nós estamos vivendo nesta terra, nós temos que produzir frutos, frutos estes que permaneçam sobre a nossa vida. E aqui Paulo, ele vai escrever aos irmãos, e ele vai dizer de algumas situações formadas em nós, nos nossos comportamentos, que produzem o fruto. E esse fruto tem que ser revelado em nós através do Espírito Santo. E ele vai dizer exatamente do primeiro, que nós também, embora nos gloriamos na esperança, nós também nos gloriamos nas tribulações. E quando a gente fala de tribulação, não é fácil. Quando passamos por momentos adversos na nossa vida, esta palavra tribulação, ele está dizendo de dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida, de adversidades que chegam no nosso caminhar, de situações que para a nossa vida
parece ser difícil ou muitas vezes impossível na condição humana de resolver. A gente muitas vezes fica preocupado, é usado o termo, né? A gente diz muitas vezes, a gente fala assim, aquele irmão é um atribulado, aquele irmão é um tribuloso, né? Mas não é esta palavra, ela é empregada de uma forma errada. Tribulação não é uma pessoa, claro que você pode dizer problemas. Quando você vai colocar uma pessoa problemática, é uma pessoa que tem muita dificuldade. Então são tribulações, são adversidades na vida. Então nós precisamos entender que Paulo, ele vai alistar a tribulação como muitas vezes uma bênção para a salvação em Cristo. Pastor, mas eu preciso passar para a tribulação para mim ser salvo? Sim. Muitas vezes, eu disse uma outra oportunidade, que a maioria das pessoas se aproximam de Deus por duas ocasiões. Ou porque ele está com medo da morte, ou porque ele tem medo de ir para o inferno. E ele entendeu o que ele é inferno. Aí você fala para ele, você vai para o inferno. Ele fala, eu não quero ir para o inferno, então eu quero ir para o céu, eu vou me aproximar de Deus. Ou então ele está numa situação tão adversa da sua vida, seja ela física, emocional, ou financeira, ou conjugal, ele está passando por algo na sua vida, que é tão intenso, uma adversidade muito grande, uma tribulação muito grande nele, que ele fala, eu preciso ir para a igreja, eu preciso me aproximar de Deus. E é interessante que Paulo estava escrevendo aos irmãos de Roma, mas não para pessoas que não conheciam Jesus, não para pessoas que não professavam a fé cristã. Ele estava falando para pessoas que estavam dentro da igreja e que viviam os problemas dentro da igreja e que não entendia que a tribulação que mantinha ele firme no caminho. Porque muitas vezes quando nós estamos num momento sazonal da nossa vida, você vai perguntar, mas o que é isso, pastor? É aquele momento que você não tem dificuldade, você não tem muito dinheiro, mas o dinheiro está estabilizado na sua casa. Então você consegue no final de semana ir para uma pizzaria, fazer um churrasquinho com a família, ir para o parque, ir para um cinema, aonde as suas contas estão todas pagas, você não tem dificuldade nenhuma para pagar as suas contas, aonde você não tem ninguém doente no meio da família, então está tudo bem, estou comendo bem, estou dormindo bem, a saúde vai bem, a amizade está de vento em popa, está uma maravilha, não tenho tempestade nenhuma. É como você acordar naquele dia e você olhar pela janela da sua casa e ver o dia ensolarado e dizer, hoje nós temos um céu de brigadeiro, todo limpo, azul, bonito, bom para um passeio. É gostoso. E aí a gente esquece que tudo isso, que todas estas coisas é proporcionado. Tudo isso quem nos deu foi Deus. Mas a gente esquece, porque nós estamos nesta situação sazonal, estamos vivendo no conforto, estamos vivendo na tranquilidade, não tem nada que nos tire a paz, está tudo muito bom, tudo muito lindo, e a gente já não vem para o culto, a gente já não se preocupa mais tanto com as coisas de Deus, a gente passa a viver ao bel prazer desta vida. Entre vir para o culto, eu vou para o passeio. Entre eu estar com os irmãos, muitas vezes cultuando, orando, intercedendo, adorando, eu vou para outros lugares
aonde me traz o prazer humano, mas não me traz o prazer espiritual. E aí entra o contexto da tribulação, porque aí de repente chega a enfermidade na casa, aí de repente chega a adversidade financeira, aí muitas vezes chega o contexto emocional seu que não está muito bom, a crise familiar. E aí a pessoa fala, opa, peraí, eu preciso ir para a igreja, eu preciso ir falar com Deus, o negócio não está bom aqui em casa. E aí entra esse contexto da tribulação, e a tribulação, sabemos que a tribulação, ela produz paciência. Então o primeiro fruto produzido em nós tem que ser paciência. Paciência significa estar esperando, estar ali, firme. É aquele momento que você levanta pela manhã e está faltando alguma coisa. É quando você olha para a sua despensa e quase não tem nada, e você diz, eu tenho para o café, mas não tenho para o almoço, ou tenho para o almoço, não tenho para a janta. Eu tenho para mim fazer isso agora, mas não tenho para depois. Mas aquele que é paciente, aquele que está esperando no Senhor, porque o segundo fruto da paciência é a experiência. A experiência é você entender que o que está acontecendo está no controle das mãos de Deus. Nós precisamos entender que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, tudo que acontece na nossa vida é Deus que proporciona. Tudo, quer seja coisas boas ou coisas não tão boas, coisas que são agradáveis para a nossa vida e coisas que não são agradáveis para a nossa vida. Ah, mas Deus, não, Deus permite, porque Ele necessita que nós estejamos próximo dEle. Muitas vezes Ele nos dá bastante, e aquele bastante que Ele nos dá, leva nós para longe. Então Ele disse, eu quero trazer Ele para perto de novo. Então vem a tribulação, e a tribulação ela produz paciência. Mas essa tribulação, ela produz em nós esta paciência. E essa paciência, ela produz em nós um outro fruto, que é a experiência. Experiência é algo fundamental na nossa vida. Só quem tem experiência, só quem tem participação, a experiência ela traz em nós aquilo que nós vamos levar para uma vida toda. Alguém vai chegar para você e vai dizer para você assim, ah, mas nossa, minha vida conjugal, ela está numa dificuldade tremenda, eu acho que eu vou separar do meu marido, eu acho que eu vou separar da minha esposa, eu acho que eu vou abandonar tudo lá em casa. Aí você tem uma experiência nisso aqui, porque você passou, e você diz assim, não faça isso não, lá na minha casa estava assim, mas eu entreguei na mão de Deus, e eu esperei. É por isso que o salmista vai dizer, eu esperei com paciência, o Senhor ouviu o meu clamor lá em casa, Ele trouxe de novo, e a minha vida conjugal agora está bem, porque Deus entrou dentro do meu lar. Experiência para você contar. Minha vida financeira está quebrada, eu não aguento mais. Fique tranquilo, entregue sua vida para Jesus. Eu estou falando para você, minha vida também estava quebrada financeiramente, mas o Senhor foi trabalhando, foi me ensinando, e a experiência que Ele me deu, eu vou contar para você. Experiência. Você vai chegar para alguém, e alguém vai dizer para você, olha, eu fui no médico, eu estou com um diagnóstico, o médico disse para mim que eu tenho 6 meses de vida. Você vai dizer, meu filho, minha filha, fique tranquila. O médico deu um diagnóstico para mim, eu posso falar isso. Já contei aqui algumas vezes. Lá em 2007, o médico chegou para mim e falou para mim assim, você tem 10 anos de vida. Não passa disso. Se fizer cirurgia 10 anos, se não fizer cirurgia 10 anos, eu falei para ele, se fizer 10 anos,
E se não fizer 10 anos? Eu falei, então não vou fazer. Não fiz. E eu já estou vivendo alguns anos aí de gorjeta. Já estou vivendo alguns anos de hora extra. Porque esses 10 anos já venceram em 2017. Nós estamos em 2024. São 7 anos a mais que eu estou vivendo. Então se alguém fala para mim, eu estou com um diagnóstico de morte, eu falo, fique tranquilo, que o médico deu 10 anos de vida para mim. Já estou vivendo 7 de graça que Deus já me deu. Então, meu irmão, experiência com Deus. E essa experiência, ela produz um outro fruto em nós, que nós chamamos de esperança. E a esperança é algo fantástico na nossa vida. A esperança é algo maravilhoso para nós, porque Paulo vai escrever e ele vai dizer que a esperança, ela não traz confusão, ela não traz dúbio pensamento. Quando nós aprendemos e desenvolvemos esses frutos em nós, que é paciência, que é experiência, e que produz em nós essa esperança, nós não temos pensamento de desistir. Nós não temos pensamentos de voltar atrás, nós não temos pensamentos de parar, nós não temos pensamentos de abandonar a nossa jornada, porque esta esperança é aquilo que nós não vemos, mas nós acreditamos que Deus está trabalhando ao nosso favor. Aleluias. Então saia daqui nesta noite levando esta palavra para você, porque ele diz que a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus não é o amor humano, não é o amor de um amigo, não é o amor de um esposo para uma esposa, ou de uma esposa para um esposo, não é o amor de um filho para um pai, nem de um pai para um filho, não. Ele está falando do amor de Deus. Que amor é este? O amor incondicional. O nosso amor tem condição. O amor de um esposo para a esposa não deveria ser, mas muitas vezes é condicionado. A Bíblia vai dizer como o Deus, como Cristo amou a igreja. O marido deve amar a esposa, e a esposa também deve amar o seu esposo. Mas muitas vezes não é bem assim, é condicionado. Não fez, não ganha. Não fez, não recebe. Isso tanto para o casal quanto para filho. Filho desobedeceu, né? Embora Deus, ele é justo, também não abençoa um filho desobediente. Mas enfim, não é esse o contexto. Este amor de Deus é o amor incondicional, é o amor que não tem condições, é o amor que, independente da maneira que você está, Deus lhe ama de todas as formas. E este amor incondicional, ele tem que estar em nós. E quando que este amor entra? Este amor entra quando nós temos esperança em Deus. Porque quando nós temos esta esperança em Deus, este amor é derramado em nosso pensamento, em nossa vida, em nosso espírito, através do Espírito Santo de Deus que nos foi dado. O Espírito Santo que está dentro de você, traz em você, manifesta em você, revela em você este amor incondicional, que é o amor de Deus. Então leve esta palavra para a tua casa nesta noite.